Era uma sexta-feira escura em Jerusalém. Nuvens se reuniram acima do Gólgota, antecipando ansiosamente o momento que mudaria para sempre o curso da história. Enquanto Jesus estava pendurado naquela cruz, uma pergunta ecoou no coração de muitos. Poderia um único ato de sacrifício inimaginável trazer salvação ao mundo? Se a resposta, meus amigos, é sim. Aquele exato momento marcou o surgimento da graça, um amor tão profundo que nos oferece esperança, cura e um novo começo, independentemente do nosso passado. Ao mergulharmos hoje nos incríveis milagres de Jesus, convido você a refletir sobre como seu amor transformou sua vida. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar de onde você é ou como Jesus o abençoou nos comentários abaixo. Que sua graça esteja sempre com você. A cena se passava em uma colina chamada Gólgota, um cenário assustador conhecido como o Lugar da Caveira, onde o Império Romano impunha suas sentenças severas. Naquele dia sombrio em Jerusalém, o peso do mundo parecia pesar sobre todos os presentes. Jesus de Nazaré, anteriormente aclamado como professor e milagreiro, foi condenado à morte. Entre a multidão, composta por uma mistura de espectadores enlutados e pessoas cheias de veemente desdém, estavam soldados romanos encarregados de executar a execução. Longinos, um centurião romano, assistiu com um olhar de aço, mascarando o conflito interno que fervia por dentro. Ele recebeu a assustadora responsabilidade de supervisionar a crucificação, garantindo que o decreto de Pôncio Pilatos fosse promulgado sem falhas. Apesar de seu exterior endurecido, algo nesta execução parecia diferente. Uma impressão de significado ou destino permanecia no ar que Longinos não conseguia afastar. Enquanto Jesus era conduzido pelas ruas, carregando o peso da cruz sobre os ombros, zombarias e insultos irrompiam da multidão. Cada passo foi uma prova de resiliência inabalável. Os soldados romanos, embora habituados a controlar tais cenas, sentiram as tendências de um desenrolar narrativo cada vez mais profundo. Os soldados martelaram pregos na carne, um ato que cometeram inúmeras vezes, mas, neste caso, um sentimento inefável de injustiça parecia permear o ato. Quando a cruz foi içada no lugar, uma tensão palpável tomou conta dos céus. Do meio-dia, às 3 da tarde, uma escuridão perturbadora caiu sobre a terra. Uma ocorrência não natural que parecia desafiar a compreensão lógica dos presentes. O significado não passou despercebido a Longinos, cuja mente fervilhava de perguntas em meio à escuridão física que os envolvia. Criando uma dissonância dramática para seus algozes, Jesus usou as respirações restantes não para maldições ou gritos de dor, mas para palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão a fazer, pronunciou ele, criando ondas de espanto e reflexão entre os soldados. Longinos, experiente em testemunhar os lados mais feios do homem, não estava preparado para esta demonstração de compaixão. Aqui estava um homem condenado e pendurado em agonia, estendendo o perdão àqueles que o pregaram na cruz. À medida que o tempo passava, a natureza profunda dos acontecimentos que se desenrolavam aprofundou-se. Jesus, consciente do fim próximo, expressou sua sede física, um lembrete comovente de sua humanidade. No entanto, nos seus momentos finais, mesmo quando a morte se aproximava, ele demonstrou uma serenidade notável, entregando finalmente o seu espírito nas mãos do seu Pai. No exato momento de sua morte, o véu do templo, uma imponente cortina que simboliza a separação entre Deus e o homem, rasgou-se de alto a baixo. Esta ocorrência sobrenatural, juntamente com o estrondo de um terremoto imprevisto, intensificou a atmosfera de um evento já impregnado de mistério divino. Para Longinos, cada momento da crucificação foi um turbilhão de deveres, um espetáculo e um inesperado despertar pessoal. A terra se despedaçando sob ele e o véu se rasgando afirmavam aquilo contra o qual ele havia lutado o tempo todo. Parado ali, em meio ao barulho e à escuridão, ele involuntariamente murmurou as palavras que mudariam para sempre a trajetória de sua vida. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Esta declaração foi ao mesmo tempo o culminar
da realização e um precipício do qual Longinos saltaria para o desconhecido, desafiando tudo o que tinha entendido sobre poder, autoridade e divindade. Onde antes depositara a sua fé no poder do Império Romano e na tangibilidade do seu comando, agora era testemunha de uma história de propósito divino que transcendia as cadeias físicas dos seus deveres terrenos. Enquanto o corpo de Jesus pendia inerte na cruz, Longinos sabia que sua alma havia sido irrevogavelmente alterada. Sua compreensão de força e sacrifício foi redefinida. Os acontecimentos daquele dia não foram simplesmente elementos do dever de um soldado romano. Eram um chamado divino que desencadearia uma transformação dentro dele, que o impeliria a uma vida de fé, marcando para sempre o dia não como um dia de derrota, mas como um profundo triunfo sobre as trevas. Longinos estava ao pé da cruz, um soldado com o coração endurecido, testemunhando o acontecimento mais extraordinário da sua vida. A crucificação de Jesus rasgou o tecido do seu ser, e à medida que a escuridão envolvia a terra, ele não podia mais negar a sensação de que algo monumental se desenrolava diante dos seus olhos. Os sussurros de que Jesus poderia de fato ser o Filho de Deus agarraram-se a ele, obrigando-o a confrontar as verdades escondidas em sua alma. Assombrado pelas palavras penetrantes de Jesus e pelos acontecimentos inexplicáveis no Gólgota, Longino sentiu uma mudança no seu espírito. Todas as noites, à medida que as estrelas traçavam os céus acima dele, um novo tipo de escuridão pesava sobre ele, não do mundo, mas de luta interna. Cada encontro com esses pensamentos perturbadores destruiu sua realidade. Não foi apenas a memória do semblante compassivo de Jesus, mesmo em imensa dor, mas o poder devastador por trás das palavras que Jesus pronunciou em seu último suspiro: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto Jerusalém fervilhava com histórias de ressurreição, Longinos viu-se atraído pelas periferias dessas narrativas. Ele procurou aqueles que conheceram Jesus, sedentos de discernimento, de algo para ancorar sua recém-adquirida crença. As histórias dos milagres e ensinamentos de Jesus alimentaram nele uma semente crescente de curiosidade e convicção, conduzindo-o por um caminho de fé. Embora vinculado pelo dever e pela lealdade a Roma, Longino carregava dentro de si uma dissonância crescente. A sua vida como centurião tinha sido marcada pelo cumprimento do dever, mas as palavras de Jesus e o conceito de amor inabalável e perdão o atormentavam, sulcando cada dia mais profundamente os seus pensamentos acordados, desvendando o soldado interior, revelando o homem que ele estava destinado a tornar-se. Ele visitou os crentes, primeiro em segredo, tirando sua armadura pela primeira vez em anos. Ele abraçou uma túnica humilde, sinal de seu caminho florescente. A cada reunião clandestina com os discípulos, Longinos sentia pedaços da vida que ele conhecia se dissolverem, para serem substituídos por um senso de propósito estimulante, porém assustador. A decisão de deixar o exército romano não foi tomada de ânimo leve. Exigiu abandonar a vida que sempre conheceu, trocando o valor pela fé, mas com a crucificação gravada na sua memória, a decisão parecia inevitável. Renunciando à carreira militar, Longinos buscou o batismo, uma morte simbólica para sua antiga vida e uma ressurreição para uma nova identidade. No momento em que seu corpo submergiu nas águas e ressuscitou, ele sentiu os fardos de seu passado sendo lavados e substituídos pelo chamado para pregar o Evangelho. Sua voz, antes usada para comandar legionários, agora ecoava com fervor as histórias de Cristo entre as movimentadas ruas e mercados. Longino juntou-se às fileiras dos primeiros crentes, não como soldado, mas como fervoroso defensor da fé. Sua jornada o levou além de Jerusalém, e sua vida, antes nômade no exército, tornou-se uma peregrinação de descoberta espiritual. Ele se aventurou em terras distantes, nunca vacilando em sua missão de difundir os ensinamentos que transformaram seu próprio coração. Aldeias e cidades tornaram-se seus novos campos de batalha, onde ele empunhava não espadas e escudos,
mas as palavras de paz e amor ensinadas por Jesus. Esta transformação não ocorreu sem provações. Longinos enfrentou o ceticismo e até mesmo a hostilidade das autoridades romanas, cautelosas com a onda de conversões cristãs. No entanto, mesmo diante da adversidade, sua determinação só se cristalizou ainda mais. O seu testemunho pessoal de estar na crucificação conferiu autenticidade e um poder inegável à sua pregação, atraindo outros a ouvir e, em última análise, a acreditar. Cada passo que Longinos deu cimentou ainda mais o caminho que ele havia escolhido. Sua vida como servo de Cristo o apresentou a inúmeras outras pessoas que haviam se afastado de suas antigas vidas, revigoradas pelas histórias de perdão e salvação oferecidas por Jesus. No entanto, Longinos sabia que a jornada de fé era uma batalha contínua, uma busca contínua por uma compreensão e comunhão mais profundas com o divino. A sua história ilustra a profunda transformação que cada crente sofre quando é tocado pela graça ilimitada exemplificada por Cristo. Para aqueles que ouviram Longinos, a sua viagem incorporou a própria essência da redenção e deu esperança de que nenhuma alma estava fora do alcance do amor de Deus. A sua vida refletiu os ensinamentos de Jesus, provando que um acto de fé pode realmente propagar-se através do tempo, inspirando conversão e convicção que permanecem firmes até hoje. A jornada de Longinos, de soldado a discípulo, ressalta a promessa contida em cada coração aberto para abraçar a fé e seu poder de mudar vidas infinitamente. Longinos permaneceu como um enigma convincente dentro da comunidade cristã primitiva. Tendo sido outrora parte integrante da máquina romana que executou Jesus, a sua transformação num proponente desta fé nascente foi nada menos que milagrosa. A cada palavra que pronunciava, seus olhos carregavam o peso de uma experiência singular. A crucificação de um homem hoje aclamado como o Messias. Ele não era apenas um centurião romano, mas uma testemunha do divino, e isso indiscutivelmente deu ao seu testemunho uma seriedade que poucos poderiam igualar. Depois da sua profunda conversão, Longino, profundamente comovido por tudo o que viu e sentiu, assumiu o seu lugar entre aqueles que proclamavam os ensinamentos de Jesus. Foi o seu mandato na crucificação, aos pés da cruz, que lhe ofereceu a ferramenta mais poderosa na sua nova missão, a de testemunha em primeira mão. As Escrituras falam-nos do seu reconhecimento de Jesus, proferido naquele momento de clímax no Gólgota. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Palavras que ecoariam através da história e cimentariam o seu lugar na memória coletiva dos crentes. Nas reuniões cristãs incipientes, a presença de Longinos era mais do que um floreio retórico. Era um selo de autenticidade. Seu relato da crucificação, um evento envolto em camadas de admiração e mistério, fascinou tanto crentes quanto céticos. Longinos não falou por boatos ou parábolas, mas por envolvimento pessoal. Ele eliminou camadas de descrença com seu testemunho, cada narrativa tecida com os mesmos fios de reverência e solenidade que inicialmente haviam perfurado seu próprio coração. No entanto, esta ousadia na declamação não era isenta de perigos. As autoridades romanas, que há muito dominavam e mantinham o seu império através de uma combinação de medo calculado e poder absoluto, viam a propagação do cristianismo como uma ameaça. A figura que outrora serviu para fazer cumprir a sua vontade era agora um arauto desta aparente insurgência. Longinos estava ciente dos riscos. No entanto, o fervor de compartilhar o que testemunhou o consumiu. Sua voz tornou-se um toque de clarim para aqueles que ouviriam as verdades da redenção e da esperança encarnada. Sua crescente influência convenceu muitos a reconsiderar as crenças que lhes foram transmitidas. A coragem das suas convicções semeou sementes de mudança que se espalharam, criando discussões que destruíram constantemente o exterior endurecido da tradição pagã. Os seus relatos das horas finais de Jesus foram um catalisador poderoso, revelando não apenas o sofrimento humano testemunhado, mas também a intervenção divina. Auxiliar ao seu papel como pregador, Longinos foi um farol de coragem entre os primeiros crentes.
À medida que os rumores sobre suas atividades se espalhavam, também aumentavam os rumores de dissidência daqueles leais aos antigos costumes romanos. Implacável, Longinos continuou, ciente de que a consequência da sua decisão era a prisão inevitável, um fim que muitos pensavam que o silenciaria. Apesar das confissões extraídas de homens mais fracos sob coação, o testemunho de Longinos estava enraizado numa verdade inabalável. Não foi apenas a sua fé proclamada, mas o modo como viveu que deu prova do poder transformador de Jesus. Naqueles tempos em que as ameaças eram grandes e o caminho de menor resistência acenava, Longinos lembrava a si mesmo e aos outros o dia que mudou a sua vida. Mesmo sob a sombra da perseguição, as constantes da fé e da redenção o ancorariam. Sua capacidade de inspirar outros os levou a assumir seu manto, mesmo quando o Tibre se agitava com perigo e tempestade. Longinos transformou-se num modelo do que a força através da fé poderia alcançar. Um farol mostrando que nenhum passado era demasiado obscuro para ser iluminado pela graça que ele conheceu. Os seus actos de desafio face à opressão e a sua dedicação inabalável à verdade proporcionaram profundas fontes de motivação para aqueles que assumiram o manto da igreja primitiva. Seu testemunho exemplificou a frase frequentemente proferida pelos fiéis: Deus redime o improvável. A sua prisão foi um ponto de viragem não apenas para Longinos, mas para todos os que o conheciam ou ouviram a sua mensagem. Aqui estava um homem que voluntariamente passou de uma vida de poder para uma de humildade, e esta ação profunda falou mais alto do que qualquer palavra falada poderia. As correntes que batiam em seus pulsos não prenderam seu espírito, mas galvanizaram o movimento que florescia à sombra de Roma. Mesmo preso, sua pregação não cessou. Em vez disso, floresceu, alcançando aqueles que nunca ousariam ouvir, em condições mais favoráveis. O espírito de Longinos promoveu o despertar da fé desencadeado pela primeira vez pela crucificação de Jesus. Foi o testemunho de um homem que não apenas viu com os olhos, mas examinou e segurou o conhecimento contra o peito como uma luz orientadora. O testemunho de Longinos não foi um sussurro ao vento, mas um toque de clarim à redenção. Um convite para perceber as profundas mudanças possíveis através da fé inabalável. Ao depor a espada e oferecer a voz, Longinos não apenas se remodelou, mas ajudou a mudar o caminho de inúmeros outros. Foi esta natureza redentora da sua jornada que lançou as bases para um legado impregnado de fé, um testemunho convincente de um momento passado que ainda reverbera, fortalecendo não apenas a conversão e a crença, mas o próprio coração de um movimento florescente que ele ajudou a promover com vigor e vulnerabilidade. À medida que o horizonte da viagem de Longinos se aproximava, a narrativa da sua vida evoluiu para um profundo testamento de fé inabalável e de legado eterno. Preso por sua lealdade inabalável a um Messias crucificado, Longinos ficou à beira da mortalidade, personificando o fervor da fé que nem a espada nem o indulto poderiam controlar. Foi-lhe oferecida a liberdade, a promessa dourada de vida ilimitada, em troca da renúncia à sua crença em Jesus. No entanto, o centurião, cuja jornada viu o milagroso e o divino, escolheu o caminho menos percorrido, o do martírio, em vez da mera sobrevivência. Naqueles momentos finais inimagináveis para aqueles que o rodeavam, Longinos exibiu uma paz que transcendia o medo, uma calma interior alimentada pela certeza divina de que as provações na terra eram apenas sussurros, fugazes em comparação com a glória que o aguardava no além. A sua postura resoluta e corajosa pintou uma narrativa vívida de um homem transformado, um soldado romano que sofreu a metamorfose final aos pés da cruz. Longinos, longe de tremer diante de um fim iminente, manteve-se firme, os olhos refletindo a serenidade de um homem que via mais do que o imediato. Ele viu a eternidade. O caminho para o seu martírio não foi uma caminhada simples nas trevas do desconhecido, mas uma marcha resoluta em direção à luz que o chamou, desde o momento em que testemunhou o sacrifício final no Gólgota. A escolha de Longinos de
Defender a sua fé tornou-o não apenas um mártir, mas um farol brilhante para os primeiros cristãos, ilustrando que a fé poderia exercer um poder muito maior do que qualquer decreto do império ou promessa terrena. Mesmo acorrentado, a história de Longinos inspirou uma comunidade florescente de crentes, aqueles que forjaram o caminho incipiente do cristianismo contra o pano de fundo inflexível de Roma. O seu martírio não foi apenas uma narrativa de morte, mas uma emocionante crônica de vida para além do temporal, convidando outros a permanecerem firmes face à perseguição. Ao escolher a morte em vez de negar Jesus, Longinos exemplificou a essência do verdadeiro discipulado, juntando a sua voz ao coro dos primeiros seguidores que transformaram sombras de dúvida em ondas de crença. O impacto do martírio de Longinos provocou ondas que fortaleceram a igreja primitiva, solidificando o seu legado entre santos e mártires. Seu nome, outrora definido pela lança que empunhava para perfurar o lado de Cristo, tornou-se sinônimo de coragem, sacrifício e fé inabalável. À medida que comunidades de crentes se reuniam em reverência sussurrada, longe de olhares indiscretos, foram histórias como a de Longinos que alimentaram a sua determinação e aprofundaram as suas convicções espirituais, transformando o medo em fé e a perseguição em testemunho poético da lealdade divina. Embora tenha saído do reino físico, o legado de Longinos perdurou muito além dos limites de uma vida solitária. Estendeu-se ao longo dos séculos, sendo uma pedra angular do alicerce sobre o qual inúmeras pessoas construíram a sua fé. Onde antes estava um soldado romano, agora estava um santo. Sua vida uma narrativa que falava ao coração da experiência humana e do encontro divino. O martírio de Longinos ecoou uma verdade que transcendeu o tempo, que a verdadeira força não reside em empunhar espadas, mas em abraçar o evangelho da paz até a morte. A sua história lembrou aos crentes que a luz da fé, quando acesa na alma de alguém, pode permanecer intacta pela sombra ou pelo medo, chamando outros para o abraço de uma esperança que nasceu numa cruz, mas que conquistou a sepultura. E, assim, a chama da última resistência fiel de Longinos continua a inspirar, um toque de clarim de que a fé, quando abraçada de todo o coração, transforma até o mais humilde portador da lança num farol de luz eterna. O impacto da crucificação, tanto nos indivíduos como na narrativa histórica mais ampla, é imenso, e os papéis desempenhados pelos 12 apóstolos são centrais nesta crescente tapeçaria de fé. Após os acontecimentos que culminaram no sacrifício supremo de Jesus, estes apóstolos embarcaram numa jornada transformadora que estendeu a mensagem de Cristo muito além do seu início humilde. À medida que Pedro, João, Tiago e os seus companheiros apóstolos compreenderam a magnitude da sua missão, eles semearam as sementes que eventualmente floresceriam na Igreja Cristã Global, desafiando o poder colossal do Império Romano através de pura fé e determinação. Entre os 12, Pedro se destaca não apenas como discípulo principal, mas como o indivíduo escolhido por Jesus para liderar seus seguidores após sua partida. A jornada de Pedro é um testemunho notável da resiliência e da capacidade de crescimento do espírito humano. Inicialmente impulsivo e ocasionalmente vacilante, Pedro transformou-se numa figura de fé inabalável e liderança profunda. Sua pregação apaixonada e seus atos milagrosos, registrados nos Atos dos Apóstolos, iniciaram a expansão do cristianismo. O seu martírio final em Roma solidificou o seu legado, incorporando a própria paixão e coragem que definiram as primeiras missões cristãs. João, muitas vezes referido como o apóstolo do amor, contribuiu significativamente através dos seus escritos, incluindo o Evangelho de João e o livro do Apocalipse. Suas percepções teológicas proporcionaram uma compreensão mais profunda da divindade de Jesus e da promissora promessa de redenção. A ênfase de João no amor como um princípio fundamental da fé ressoou entre os seguidores e continua a ser uma pedra angular do ensino cristão. A sua vida, que se estendeu até uma velhice pacífica na ilha de Patmos, ofereceu continuidade e sabedoria às comunidades cristãs emergentes, demonstrando o profundo impacto da fé inabalável. Tiago, irmão de João,
Distinguiu-se pelo seu evangelismo fervoroso e coragem inabalável. Como primeiro mártir apostólico, ele estabeleceu um precedente através do seu sacrifício final, refletindo os intensos desafios e oposição enfrentados pelos primeiros cristãos. A sua morte marcou um momento profundo para a Igreja nascente, destacando as provações que enfrentaria na sua missão de difundir o Evangelho. Cada um dos apóstolos restantes realizou missões únicas que os levaram a viajar para terras distantes, pregando a mensagem que lhes foi confiada por Jesus Cristo. Thomas, muitas vezes lembrado por suas dúvidas iniciais, tornou-se um evangelista incansável na Índia, deixando um legado que ainda ecoa nas comunidades cristãs indianas, conhecidas como cristãos de São Tomé. Da mesma forma, Andrew é creditado por espalhar o cristianismo em regiões tão distantes como a atual Ucrânia e a Rússia, ilustrando o alcance expansivo das missões apostólicas. Estes apóstolos, unidos pela sua devoção inabalável, trabalharam incansavelmente para estabelecer comunidades de crentes. Os seus ensinamentos e os seus exemplos vivos ofereceram um farol de esperança, muitas vezes em forte contraste com o clima cultural e político prevalecente. Eles se envolveram com diversos grupos, ultrapassando fronteiras sociais e culturais profundamente arraigadas para transmitir uma mensagem universal de amor, redenção e unidade. No meio dos seus esforços, a Igreja começou a formalizar-se e a consolidar-se, tornando-se numa força palpável que moldaria profundamente o curso da história. Os apóstolos foram fundamentais no desenvolvimento de doutrinas cristãs fundamentais, na promoção de práticas litúrgicas e na nomeação de líderes para pastorearem congregações em crescimento. Ao conectarem-se com culturas díspares e ao mesmo tempo preservarem a essência dos ensinamentos de Cristo, estabeleceram um movimento espiritual vibrante. O leitor poderá encontrar ressonância nas histórias desses apóstolos, pois elas sublinham o poder da fé e da convicção incansáveis. Os seus sacrifícios, variando do martírio final ao trabalho incansável, servem como lembretes duradouros da capacidade humana de superar a adversidade através da devoção espiritual. Através das suas vidas e actos, os apóstolos refletiram os ensinamentos de Cristo, imbuindo a Igreja emergente com um sentido de missão e destino. A Igreja em evolução, nascida de origens humildes, transformou-se num movimento espiritual global devido, em grande parte, à dedicação e coragem inabaláveis dos apóstolos. Estas histórias atraem os crentes modernos, convidando à reflexão sobre os seus legados espirituais e exortando a um compromisso semelhante com a fé, face às provações. À medida que se explora mais profundamente as jornadas e os sacrifícios dos apóstolos, os seus papéis como pastores e construtores da fé tornam-se evidentes, proporcionando inspiração e orientação intemporais a todos os que procuram seguir a sua liderança.